Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pequeno Investidor e hoje a gente vai analisar um relatório gerencial do XPlog. Então, bora começar! Bom, pessoal, então vamos lá. Como que eu faço para achar o relatório gerencial do FI? Eu entro aqui no site do Funds Explorer, vou aqui na lupinha, digito o ticker do fundo. Então, se a gente vai falar hoje do XPLG11, vou digitar aqui e abro a janela dele. Vocês descem tudo até vocês encontrarem a parte de relatórios. Olha ela aqui, tá vendo? E aí é só clicar nesse olhinho que aí vai abrir essa tela aqui. Então, vamos começar a analisar esse relatório do XPlog. Bom, a primeira coisa é que a gente vai estar falando do relatório do mês de novembro, beleza? Aqui, a primeira parte que a gente tem, à direita, é o comentário do gestor. Então, tudo que o gestor achar relevante de informação sobre rendimentos, sobre algum ativo que ele vai estar comprando, vendendo, ou algum inquilino que saiu de algum centro de distribuição, enfim, vai estar tudo aqui, nesse comentário do gestor. Então, por exemplo, o que ele está falando aqui nesse mês de novembro? Que o fundo ele declarou a distribuição de 58 centavos por cota em 30/11, que corresponde a um dividend yield anualizado de 5,5% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês, ou seja, em relação aos R$ 127,80. Porém, para quem entrou no fundo a 113,08, ou seja, o valor da quarta emissão, está com um dividend yield anualizado de 6,2%. E aí segue falando algumas coisas sobre área vaga, como que a gestora permanece focada, qual que é a estratégia, enfim. Aqui o comentário do gestor vai te dar um overview sobre as informações mais relevantes do fundo naquele mês. Aqui à esquerda, a gente vê um pouquinho de objetivo do fundo, então a gente está falando do XPlog, que é um fundo que tem como objetivo ter ganhos a partir de empreendimentos de logística e industrial, e outras informações como a data que se iniciou o fundo, CNPJ, qual que é o código, o valor do patrimônio líquido, número de cotistas, quem que é o gestor, quem que é o administrador desse fundo, e aqui para baixo as taxas. Então, qual que é a taxa de administração desse fundo? E o fundo do XPlog, ele tem ainda uma taxa de performance. E o que é essa taxa de performance? Então, toda vez que o gestor conseguir bater o benchmark, ele vai ganhar esse prêmio, digamos assim, tá? E qual que é esse benchmark? Então, quando o fundo ele bater o IPCA mais 6%, tem aí a taxa de performance. Mas aqui para baixo, a gente vê sobre o fluxo financeiro desse FII. Então, eu vou falar do mês de novembro aqui, tá bom? Mas em novembro, uma receita de 12,9 milhões, sendo que 9 milhões vem dos aluguéis, né, da receita de locação, 3,6 vem de receita de FIIs, ou seja, é um fundo que ainda assim tem cotas de outros fundos, então ele está recebendo aí receitas desses fundos. E ainda ele recebe um pouquinho em renda fixa, tá bom? Quando a gente olha em relação às despesas, o fundo ele tem 2 milhões de despesas em novembro, e aí essas despesas entram questões de taxas ou despesas do próprio fundo, e isso dá um resultado final de 10,9 milhões de reais no mês de novembro. Porém, o rendimento distribuído aqui não foi de 10 milhões,9, foi de 12. Isso pode acontecer. O fundo ele também tem caixa, então tem mês que ele pode sim distribuir mais do que o resultado dele. O ponto é que o fundo ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro em 6 meses, né? Então, a cada 6 meses ele precisa fazer essa distribuição dos 95% do lucro. E aí vai ter mês que ele pode sim pagar mais que os resultados dele e tá tudo certo. E aí, descendo mais um pouco, a gente encontra a evolução do valor da cota e do volume médio de negociação. Então, aqui a gente tem, nesse azul mais escuro, o valor de mercado, ou seja, o valor negociado do fundo. No fechamento do mês de novembro, a gente tem ele a 127,80. Nessa linha mais clara, a gente tem
o valor patrimonial da cota, então 109,08. E nas barrinhas aqui a gente consegue ver bem qual foi a evolução do volume médio de negociações desse fundo. E aí, descendo mais um pouco, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, o que é a rentabilidade? É o valor da valorização mais os rendimentos. Então, quando a gente olha, a gente vê que a rentabilidade, ou seja, o retorno bruto desse fundo em novembro, menos 0,03%, enquanto o IFIX foi 1,52%. Porém, quando a gente olha em 12 meses, ou seja, num período mais longo, a gente vê que o fundo, ele performou, ele teve uma rentabilidade de 7,89%, enquanto o IFIX teve uma rentabilidade de menos 2,7%. Ou seja, tem sim uma boa diferença aqui do fundo versus o IFIX. E aí, pessoal, a gente chega numa parte muito importante da análise dos fundos imobiliários, que é saber qual é a composição da carteira desse fundo. Então, no caso do XPlog, a gente vê que 88% está em imóveis, então 88% dos ativos do XPlog são imóveis, tem 2% de FIIs, que a gente viu lá, que tem uma receita sim que vem de FIIs, e 10% de aplicações financeiras. Aqui do lado, a gente tem os tipos de contrato. Então, a gente vê que a gente tem contratos típicos e atípicos. E qual que é a diferença deles? O contrato típico, ele leva em consideração um período de vencimento de 5 anos. Já o contrato atípico, ele entra numa categoria que a gente chama de build to suit ou de sales and leaseback, que são categorias que se adequam à necessidade daquele inquilino. Então, um empreendimento que é built to suit, ele é construído para atender a necessidade daquele inquilino. E aí, em troca de você construir para aquele inquilino especificamente, o seu contrato de locação, ele vai ter um vencimento mais longo. Então, um contrato atípico, ele tem vencimentos de 10, pode chegar a 15 anos o prazo de validade desse contrato. E a gente vê que a maior parte do XPlog tem contratos atípicos, o que garante um fluxo de caixa por mais tempo. Já aqui para baixo, a gente consegue encontrar onde está alocada a receita desse fundo. E isso é outra informação muito importante. E por quê? Você está investindo num fundo e imagina que esse fundo ele tem inquilinos que são empresas que não são consolidadas, empresas que estão com uma dificuldade financeira muito grande. Então, pode ter risco de quebra de contrato, de inadimplência, esse inquilino ele pode sair, enfim. Então, ter fundos que os inquilinos sejam de qualidade, sejam empresas robustas, também é super importante. Então, olhem sim quais que são os locatários, ou seja, quais que são os inquilinos desse fundo. Nesse caso do XPlog, a gente tem o especulativo Cajamar, que é um centro de distribuição, a gente tem Leroy, a gente tem Renner, a gente tem GPA, a gente tem Dia, Panasonic, Unilever, Via Varejo. Então, são empresas grandes e bem consolidadas que compõem esse fundo. E outra informação muito importante é vocês saberem sobre o setor de atuação. Então, nesse caso, o setor de atuação, a gente vê que 39% está no comércio varejista. E esse setor, ele se beneficia com o aquecimento da economia, ele vai se beneficiar com o crescimento do e-commerce. Então, vocês saberem qual que é o setor de atuação do fundo também é muito importante. E aí, aqui para baixo, nessa parte, a gente consegue ver qual que é o indexador dos contratos. Então, a gente vê que o XPlog, ele tem os seus contratos basicamente vinculados, indexados à inflação. 40% está no IGPM e 56% no IPCA. E aí, descendo mais, a gente vê uma informação também muito importante, que é a questão do que a gente falou dos vencimentos dos contratos. Então, quanto mais longo for esse vencimento, melhor, porque você vai ter um fluxo de caixa mais garantido por mais tempo. E nesse caso, a gente vê que 79% dos contratos do XPlog estão para vencer em 2023 mais. Outra informação super importante para vocês ficarem atentos é a questão da vacância, ou seja, do quanto de área está vago daquele fundo. E a gente sabe que uma área vaga quer dizer que não está sendo alugada, não está gerando dividendos e rendimentos. Então, fiquem de olho na vacância física dos fundos.
Nesse caso, a gente vê que o fundo tinha em torno de 4% de vacância e aí subiu para 10%. É compreensível ter essa vacância alta pelo cenário que a gente está vivendo, cenário de incerteza e tudo mais, porém, fiquem atentos sempre a essa vacância. Quanto menor for esse percentual, melhor, porque quer dizer que mais áreas estão alugadas, quer dizer que vocês têm um ponto muito pequenininho de espaços vagos. Então, quanto menor a vacância física, melhor. E aqui vocês têm à direita a composição física consolidada. Então, qual que é o percentual de área construída e em qual empresa ou em qual empreendimento está alocado. Então, tem o especulativo Cajamar, Leroy, Via Varejo e assim vai. Outro ponto para vocês olharem é a questão da localização dos empreendimentos. Principalmente para um segmento de logística, o centro de distribuição tem que estar perto de uma rodovia, talvez do cliente, enfim. Então, olhar a localização também é, sim, muito importante. E aí, nesse fundo, a gente vê que tem 46% da área localizada em São Paulo, 30% em Pernambuco, e a gente ainda vê Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas. Então, uma concentração muito grande aqui no Sudeste. E lembrem-se, é sempre melhor a gente ter o fundo, né, os empreendimentos do fundo localizados em áreas com economia aquecida. E aí, pessoal, aqui vocês encontram um pouco das informações dos ativos do fundo, então foto, endereço, área, tá tudo aqui, vocês encontram sobre todos os empreendimentos. E para a gente encerrar, vocês encontram aqui os ativos que estão em desenvolvimento, em construção. A gente tem o centro de distribuição da Leroy Merlin já na fase final para ser entregue, está faltando algumas historias e checklists, então já está quase pronto. E aqui tem as informações sobre o centro logístico especulativo, que fica em Cajamar, e em que fase que estão as obras. Então, vocês podem ver que o relatório do fundo, ele é bem completinho. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, o relatório gerencial, ele é essencial para quando vocês decidirem entrar num fundo imobiliário, quando vocês decidirem se tornar cotistas desse fundo. Lá vocês vão ver comentário do gestor, vocês vão ver resultados, rendimento, quais são as obras, como é composta aquela carteira, a que está atrelado o contrato, enfim. O relatório gerencial é muito importante. Então, sempre fiquem atentos a fundos que não tenham uma qualidade também de relatório gerencial muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de comentar e compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e Feliz Natal!